o Minas Rural Retrospectiva 2012 está começando. Confira os destaques desta semana. A construção de barragens subterrâneas está mudando a vida de quem sofre com a seca no norte de Minas. Hoje o Minas Rural relembra os clubes 4S, que há mais de 60 anos realizaram uma grande revolução no campo. A agroindústria de geleia de pimenta vira modelo de boas práticas de produção no município de Mariana. E você vai saber também como formar pastagens em regiões montanhosas sem causar erosões. E a receita de bolo com borra de café. Quem não se lembra da seca que em 2012 desafiou a sobrevivência de muitos produtores rurais mineiros, principalmente no norte do estado? Vamos rever agora uma técnica que virou importante alternativa para enfrentar o problema naquela região. A construção de barragens subterrâneas mantém a terra úmida e favorece o cultivo em tempos difíceis. Saiba como a construção de uma delas mudou a vida de um agricultor em Verdelândia. Verdelândia é um pequeno município do norte de Minas, localizado a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Com seus 6.000 e poucos habitantes, detém um recorde, o de ter o maior número de assentamentos de reforma agrária do estado. São 12 no total. Um deles é o de Volta da Serra. Aqui moram 15 famílias, todas com casa e terra, 17 hectares para plantar. Mas a maioria ganha dinheiro mesmo é na cidade. A vida no campo não é fácil com a seca. O agricultor familiar Aristides Ferreira da Silva é um deles. Porém, com a ajuda da Emater, ganhou um incentivo para trabalhar na área, uma barragem subterrânea. Olhando assim, não se percebe, mas esta forma de captação e armazenamento de água da chuva faz milagres na seca. A Emater tem construído diversas barragens subterrâneas na nossa região. Um dos fatores que dificulta a construção de mais barragens é encontrar o local estratégico, o local ideal para a construção dessa barragem, uma vez que é necessário você encontrar a parte rochosa, a parte impermeável para a construção dessa barragem. Isso o Aristides foi privilegiado por ter o local estratégico, o local ideal, onde tem as duas encostas, e após o processo de sondagem, que é feito previamente, antes da construção da barragem, a locação do local ideal é feito. Então, neste local, encontramos o ponto ideal, onde tinha a camada impermeável, a parte rochosa no fundo, que deu a possibilidade de construção da barragem no terreno do Sr. Aristides. A construção de uma barragem subterrânea é simples e barata, e não custou um centavo para o agricultor. Estas fotos mostram o trator abrindo uma vala de 120 metros de extensão, por 1 metro de largura e 3 metros de profundidade. A vala é revestida com a lona de plástico presa no fundo e sobre ela é recolocada a terra que foi escavada. No final, a terra é batida e feito o acabamento com cimento. A barragem, na verdade, funciona como um paredão encravado dentro da terra. No período das chuvas, a água que vem da serra, ela desce não só por cima da terra, mas como por baixo da terra e acaba sendo represada aqui pelo paredão. Então, de um lado da barragem, a terra permanece úmida, do outro, completamente seca. O cenário de 7 meses sem chuva se transforma. Com a terra úmida, é possível plantar e enfrentar a seca. A cana-de-açúcar, que não brota sem água, cresce para salvar a vida dos animais. Seria praticamente impossível ele ter suporte forrageiro para o seu rebanho, agora nesta época do ano, de acordo com a pouca chuva que tem caído. Ele já deu um corte no canavial, já fez arraçoamento do animal, e aqui está a rebrota do canavial, já é o segundo corte que ele vai dar, mesmo diante da pouco volume de água que foi armazenado, uma vez que a barragem foi construída e a quantidade de chuva que caiu foi pouca, ele ainda conseguiu produzir a cana e manteve a cana aqui em período suficiente para aguentar agora o próximo período chuvoso. Vai haver uma recuperação. Mas o interessante é que ele manteve o canavial no sistema de sequeiro. Animado, seu Aristides enfrenta o sol.
corta o alimento que irá garantir o sustento das 11 cabeças de gado e dos 15 carneiros que sobreviveram aos ataques de uma onça, também castigada pela falta de comida. Olha, essa cana aqui que eu acabei de mover é para dar os bichinhos das vacas, da carneira, do animal, da tudo, porque se não tivesse essa cana não tinha nada aqui. Os animais sentem o frescor do alimento. Sobre a área úmida, uma pequena lavoura de grãos e de legumes insiste em brotar em plena seca. Outro grande benefício da barragem subterrânea, que o senhor Aristides tem observado aqui, já é comprovado, a eficiência da elevação do lençol freático, tanto é que nós estamos no mês de setembro, e ainda conseguimos ter feijão aqui. O senhor Aristides recentemente colheu a safra de feijão, que foi plantada depois do período chuvoso. Ele plantou esse feijão aqui em março, né? Ele colheu a safra de feijão, tanto como feijão, tem machixe, melancia, tudo depois da safra. Ele conseguiu colher a segunda safra graças à água que foi acumulada aqui por ocasião da construção da barragem. Tem pé de feijão no mês de setembro, pé de feijão verde aqui na propriedade. Isso é raro, que em outro lugar você não vai ver aqui se não for irrigado. Mas ele tem aqui, sem uma gota d'água, o feijão ainda está verde. Olha, para mim mudou muita coisa, porque aqui eu não conseguia nada. Mas depois que fez a barragem, eu consegui muita coisa aqui. O senhor acreditava que ia dar certo assim? Acreditei. E para mim foi muito bom. As canas, plantei feijão, plantei muita coisa. E a terra fica úmida mesmo? Fica molhada, tudo na vida. Foi bom demais para mim. E a vida aqui, como é que é, senhor Aristides? A vida aqui, sem estrem, é muito duro para o cara ficar aqui, né? E depois mudou minha vida. E continue ligado que no próximo bloco nós vamos relembrar a história dos clubes 4S. Saber, sentir, saúde e servir. Esse era o lema dos clubes 4S, que nasceram em Minas Gerais em 1952 e se expandiram para todo o Brasil, promovendo uma grande revolução no campo a partir dos jovens rurais. 6 décadas depois, os frutos desse trabalho ainda podem ser encontrados em todos os cantos do nosso estado. Vamos relembrar um pouco dessa história, que em 2012 completou 60 anos. 60 anos se passaram desde o dia em que foi lançada a semente. Em 15 de julho de 1952, surgia em Minas Gerais o primeiro clube para jovens rurais no Brasil. Na pequena comunidade de Igrejinha, que na época pertencia ao município de Rio Pomba, zona da Mata Mineira, foi fundado o Clube 4S São José, liderado pela professora Nila Silva de Paula, numa iniciativa e sob a orientação da ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural, hoje Emater. A ideia veio dos Estados Unidos, onde o trabalho começou no início do século passado. Com o sucesso obtido lá, quase todos os países do mundo adaptaram a filosofia 4Sista, sempre vinculada aos serviços de extensão rural. O projeto foi inspirado nas 4 letras do trevo símbolo: saber, sentir, saúde e servir. Saber mais para melhor sentir. Ter saúde para melhor servir, né? Era esse o compromisso que os jovens assumiam ao participarem do clube. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes é um dos milhares de ex-4Sistas mineiros que tiveram a vida alicerçada nos trabalhos do 4S. O orgulho e a gratidão ainda permanecem. No bolso ele carrega até hoje a carteira de associado. Me despertou para a liderança rural, para a promoção, para crescer, para organizar a juventude. Se eu estou hoje deputado aqui nesta cadeira, podemos dizer que se iniciou em 1977, junto com a Emater, na proposta da criação e da participação do Clube 4S. Newton Lázaro, conhecido no município de Jaboticatubas como Lazinho, também é ex-4Sista. Foi fundador e durante 3 anos presidente do clube na comunidade de Capão Grosso, onde vive com a família até hoje. O 4S foi referência para tudo até hoje. Qualquer coisa que é feita aqui na comunidade é espelhada ainda no 4S. As conquistas mudaram a vida da comunidade. A gente construiu campo de futebol, gramou, construiu fossas, cisternas, cursos de culinária, de
de coisas rurais aí, defensivo agrícola, preparação do solo, foi construção de casa. Seu Lazinho é agricultor, mas tem como atividade principal o artesanato rural, talento que descobriu com o 4S. Nesses encontros fora daqui de Minas mesmo até, eu fiquei conhecendo muito artesãos, interessei, de lá para cá não parei mais, né? E para saber como os clubes 4S influenciaram e transformaram a vida de tantos jovens rurais, vamos voltar mais uma vez à história. Os grupos eram formados de jovens rurais de ambos os sexos, com idades entre 14 e 25 anos. Nas propriedades dos pais, eles executavam projetos individuais em agricultura, pecuária, avicultura, horticultura e economia doméstica. Os trabalhos serviam de demonstração para os produtores rurais adultos. Então, os meninos se desenvolveram com esses projetos e tal, e faziam com que os pais e os vizinhos passassem a adotar aquelas técnicas que eram importantes. Isso multiplicava o nosso trabalho de extensão rural. E também desenvolvia projetos sociais de acordo com os problemas que eles detectavam na comunidade onde viviam. A primeira convenção dos clubes 4S no estado foi realizada em 1957. E isso induzia o pessoal que ia lá para poder querer aprender, né? Que o nosso negócio de extensão rural é educação. A extensão rural não faz nada para ninguém. Ela ensina as pessoas a fazerem as coisas. Em agosto de 1959, foi fundado em Belo Horizonte o Comitê Estadual de Clubes 4S de Minas Gerais, o primeiro do Brasil. Mas a conquista maior veio em 1960, quando foi instituído o Crédito Rural Juvenil para os sócios de clubes 4S de Minas Gerais, através da Caixa Econômica Estadual. A coisa pioneira no Brasil. Muitas vezes os pais dos meninos não tinham dinheiro para eles tocarem os projetos. Então dificultava. Na década de 60, o projeto 4Sista já tinha ganhado o país. E a ABICAR, Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, considerou o 15 de julho como Dia Nacional de Clubes 4S. Foi em homenagem à data em que foi fundado o primeiro Clube 4S do Brasil, que foi 15 de julho de 1952, na comunidade de Igrejinha, no município de Rio Pomba. A capacitação da juventude rural para desenvolver atividades produtivas no setor contribuiu para desacelerar o êxodo rural. O esforço de muitos idealistas conseguiu que o trevo, emblema do 4S, anunciasse uma nova esperança para os jovens rurais. Em 1961, foi criado o concurso de produtividade de milho e feijão. Em 1965, nasceu o Comitê Nacional de Clubes 4S. Convenções, encontros, viagens, intercâmbios nacionais e internacionais. Em 1967, o Brasil contava com 1.850 clubes 4S e 45 mil sócios. Minas Gerais tinha 20 mil sócios e 800 clubes. O trabalho, que promoveu uma verdadeira revolução no campo, durou 38 anos. Leonardo Ribeiro é professor de História e escolheu os clubes 4S como tema de sua dissertação para o título de mestrado em História da Educação na UFMG. Eu vejo que o trabalho com os clubes 4S tem uma relação com a escola, mas complementar a ela. Ele não se restringe à escola, pelo contrário, ele vai além da formação escolar. Então o meu trabalho pretende contribuir com essa lacuna que eu vejo que existe. Uma lacuna em relação à história da juventude e principalmente a juventude do meio rural. O projeto acabou, mas os frutos dos clubes 4S ainda permanecem no trabalho e na vida pessoal dos ex-4Sistas. Representa tudo que sou hoje, que sei. Aprendizado e muitas lembranças. Dos encontros do 4S em Jaboticatubas, um em especial marcou a vida do casal. Eu conheci a Márcia, né? Inclusive tem uma foto dela aqui do dia desse encontro lá em Jaboticatubas. Tinha muitos cursos. Eu até participei do curso de doce com a irmã dele. É a coisa que o 4S traz pra gente, né? Fez pra gente e eu tenho certeza que ainda vai fazer muito ainda. Veja o sol que vem surgindo, ouçam a nossa canção. Somos a esperança jovem que canta, e canta o gesto de cantar. E com
continue ligado que no próximo bloco tem uma receita de bolo com borra de café. Três agroindústrias familiares assistidas pela Emater Minas serão alvos de um projeto piloto que vai acompanhar as boas práticas de fabricação em Minas Gerais. O trabalho será desenvolvido em parceria com a Embrapa. Em outubro de 2012, a nossa equipe foi até o município de Mariana para mostrar como está a produção de geleia de pimenta, que ao lado da fábrica de rapadura em Ouro Preto e de processamento de palmito em Itabirito, forma o grupo das contempladas no projeto. No município de Mariana, região central do estado, a pimenta biquinho gera renda e desenvolvimento para a comunidade. A Associação de Hortifruti Grangeiros de Bento Rodrigues é um exemplo de união que deu certo. Na comunidade, as mulheres que antes se ocupavam apenas dos afazeres domésticos utilizaram a pimenta produzida no local para agregar valor ao produto. Há 6 anos atrás, elas resolveram instalar na comunidade de Bento Rodrigues uma agroindústria para produzir geleia de pimenta. Dona Geralda da Conceição Gonçalves é uma das mulheres que fazem parte da associação e trabalha na agroindústria. Foi através de uma técnica da Emater, a Thaís, que a gente estava colhendo muita pimenta. Então a Thaís resolveu que a gente tentasse fazer essa geleia. E daí para cá a gente está continuando. Continua com o pratinho da pimenta, E a gente mesmo planta a pimenta e a gente mesmo faz a geleia, sai para vender, O dia a dia dela começa cedo. Arrumar a casa, servir o café, deixar tudo em ordem para ir trabalhar na agroindústria. A pimenta utilizada como matéria-prima é produzida lá mesmo, pelas próprias moradoras da comunidade. Para se transformar em geleia, são acrescentados alguns ingredientes, como laranja, limão, açúcar e, finalmente, a pimenta. Mas o segredo, Dona Geralda não revela. Limão, laranja, mas tem um segredo, o segredo a gente não pode contar. A produção gira em torno de 300 potes ao dia. Cada pote tem cerca de 200 gramas e é vendido a R$ 6,00. E a geleia de pimenta produzida em Mariana já está conquistando novos mercados. Em feiras a gente já vendeu em outros estados, sem ser Minas. E agora a gente já está colocando no mercado em BH. O alvará sanitário foi conquistado no início deste ano. Os recursos vieram da parceria com uma empresa mineradora e possibilitaram a pintura da sede, colocação de azulejo na parede, piso, telhado e alambrado com cerca. O projeto foi todo elaborado pela Emater. Uma empresa mineradora, procurou as meninas e elas nos procuraram para fazer esse projeto. Eu e a minha ex-colega de bem-estar social daqui, Ivana, nós fizemos o projeto com a ajuda do pessoal de Belo Horizonte também e logo eles liberaram essa verba para elas poderem estar fazendo todas as transformações que o veterinário da Vigilância Sanitária da Saúde lá em Belo Horizonte exigiu delas. Agora, a agroindústria de geleia de pimenta de Mariana será alvo de um projeto piloto que irá acompanhar o processo de implantação e consolidação de boas práticas de fabricação. O objetivo é garantir a qualidade sanitária e segurança alimentar das agroindústrias mineiras. O principal mote disso tudo é realmente fazer dessa agroindústria modelo para o Estado, Essa e mais 2 que foram selecionadas aqui na Regional de Belo Horizonte também. E a gente espera que com isso elas cresçam mais ainda. O projeto de boas práticas de fabricação é uma parceria entre a Emater e a Embrapa. Serão aplicados questionários e feitas visitas às agroindústrias para corrigir possíveis falhas no processo de fabricação. Além da agroindústria de geleia de pimenta de Mariana, 2 outras agroindústrias também vão participar. A de produção de rapadura em Ouro Preto e a agroindústria de palmito em Itabirito. A formação
de pastagem em regiões montanhosas não é uma tarefa fácil. E o uso de máquinas pesadas no preparo do terreno pode provocar prejuízos irreparáveis ao meio ambiente. No município de Chácara, zona da Mata Mineira, os produtores encontraram uma alternativa para garantir boas áreas de pastagem sem agredir o solo. O município de Chácara, assim como vários outros da zona da Mata Mineira, faz parte da antiga bacia leiteira do Rio de Janeiro. Aqui as áreas montanhosas predominam e durante muitos anos sobre esses morros foram formadas pastagens para alimentar o rebanho bovino que abastecia o estado vizinho. Hoje, a degradação ambiental é o preço que a região paga pelo mau uso do solo. É o uso indiscriminado de máquinas pesadas cortando a terra no sentido morro abaixo. Eu diria que seria até um uso abusivo e até criminoso contra o ambiente. Nesta área houve há 4 anos uma tentativa de formação de pastagem com a utilização de tratores e arados, mas até hoje o que existe aqui é erosão e que aumenta a cada dia. Formam-se sulcos que logicamente vai induzir a erosão e consequentemente até vassourocas. Dificilmente recupera-se essa área. Diante deste problema, que já é comum em todo o município e que é uma ameaça ao meio ambiente e à produção rural, a Emater resolveu incentivar uma mudança na forma de plantio de capim, sem o uso de máquinas pesadas. Seu José Haroldo foi o primeiro a aderir ao novo método. Na propriedade dele, existia apenas grama, conhecida na região como grama de burro, que praticamente não é consumida pelos bovinos. De 12 hectares da propriedade, ele selecionou 2 para fazer as experiências sob a orientação do técnico da Emater. Após a análise de solo, o produtor aplicou o calcário como corretivo, esperou 60 dias e fez a aplicação de um herbicida, que tem a função de paralisar o desenvolvimento da grama para que haja o desenvolvimento do capim. 5 dias depois de aplicado o dessecante, as sementes de braquiária foram lançadas, misturadas ao adubo, e foi só esperar. O terreno de seu José Haroldo, que só tinha praticamente grama e já em processo de degradação, devido ao uso inadequado do solo, agora já dá sinais de mudança. 3 meses depois da implantação do novo método na propriedade, a pastagem está formada e sem nenhum prejuízo ao meio ambiente. Essa técnica consiste em preservar a qualidade do solo, preservar as questões ambientais. Ou seja, fazer o plantio, o semeio, do braquiária, a formação de braquiária, sem cultivar o solo, sem arar o solo, sem degradar o solo. Seu José Haroldo, que sempre usou máquinas pesadas na formação de pastagem, vê na nova prática outro benefício, o custo, que segundo ele é cerca de 50% menor do que no plantio convencional. E a qualidade? Boa demais, eu nunca tive uma pastagem desta, é a primeira vez. Entrou meio sem acreditar, né? Sem acreditar, e hoje estou vendo o resultado. O presidente da Associação de Produtores Rurais de Chácara, Geraldo Mangelo, também ficou surpreso com o resultado. O nosso recurso na nossa região é o leite, mas para ter o leite temos que ter a formação de pastagem, formação de capinheiras, mas até hoje estamos formando em modos errados. Então temos que copiar esse projeto e dar continuidade a ele. E ele afirma que vai incentivar outros produtores do município. Como eu faço parte da associação, conduzo uma patrulha mecânica com tratores, arados, grades, e eu acho que podemos utilizar esses meios para fazer o mesmo plantio. E o resultado nós estamos aqui vendo, né? E o custo foi bem menor e é bom para todos. E bom principalmente para o meio ambiente. Com água em abundância, em Chácara existem muitos recantos prazerosos e exuberantes, que terão vida longa se houver o uso consciente dos recursos naturais. A receita desta semana veio de Barão de Cocais, bolo com borra de café. Confira. Anote os ingredientes: 1 colher de sopa de canela, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de açúcar cristal, 2 ovos, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento, 3 xícaras de farinha de trigo,
1 colher de sopa de borra de café umedecida. Modo de fazer. Primeiro, coloque os ovos no liquidificador. Acrescente o óleo, o açúcar e a borra de café. Bata até a massa ficar homogênea. Acrescente o chocolate, a farinha de trigo, o sal, a canela, o fermento e misture até a massa ficar homogênea. Polvilhe a forma com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos. Aí é só servir. Se você perdeu algum detalhe da receita, acesse o site da Emater. E para entrar em contato conosco, envie um e-mail para minasrural@emater.mg.gov.br. Dúvidas e informações técnicas, ligue para 31-3349-8120 ou envie um e-mail para atende@emater.mg.gov.br. O Minas Rural está terminando. Obrigada pela sua companhia e é claro que eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau!